Olá, amigos! Somos do Ministério Casa de Deus e hoje vamos iniciar uma pregação mais evangelística que fala sobre o coração. Eu sei que esse assunto ele já é muito falado pelas igrejas, por várias pregações, mas sempre é bom ressaltar e trazer novos conhecimentos ao povo de Deus, aquelas pessoas que não são cristãs. Como é de princípio nosso ministério, vamos fazer uma oração pedindo autorização do Deus Santo para pregar o seu evangelho puro e verdadeiro. Oremos assim: Deus Santo, justo, verdadeiro e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, sobre a vida dos meus ouvintes, dos internautas que irão ouvir essa pregação. Que o teu Santo Espírito possa usar as minhas palavras, uma vez que ela esteja de acordo com a tua Bíblia Santa, e libertar aqueles escravizados, pessoas que são cativas e aprisionadas pelo engano de Satanás. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, amigos, quem vos fala é Marconi, do Ministério Casa de Deus. Hoje, como eu falei anteriormente, vamos fazer uma pregação mais evangelística. E logo de antemão, eu vou trazer um exemplo para tentar exemplificar uma situação que é no meio humano. Diz assim: o ser humano é muito parecido com um avião ou um navio, esses meios de transporte grandes, esses meios de transporte. Você pode dizer, mas como? Mas por que é isso? Porque o avião e o navio, eles só funcionam através de um sistema de GPS. Você já imaginou um navio sair para uma navegação? Cada metro que ele anda, ele é orientado por um GPS. Os mais antigos tinham suas bússolas. Hoje há um sistema moderno de GPS. A mesma coisa é o avião. Ele não anda à deriva, ele anda sendo orientado pelo GPS. E o ser humano, nesse sentido, ele é muito parecido com esse meio de transporte. Por quê? O ser humano também tem um sistema de GPS. E o sistema de GPS do ser humano é o coração. O coração dele, ele guia ele para suas escolhas e para suas decisões. Escute bem o que eu estou falando. O coração do ser humano guia ele para suas decisões e para suas escolhas. Até aí, não tem nada demais. Mas a Bíblia faz uma declaração que muda todo o estado do coração. Ele faz uma declaração das mais verdadeiras que você possa imaginar. E essa declaração está em Jeremias 17:9, que diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que é que o profeta está falando? Que Deus está falando através do profeta? Que o coração do ser humano ele é enganoso e ninguém o conhece. Ele muda de face de acordo ao tempo, a situação. Em Mateus 7:21, o próprio Deus, Jesus, fala: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Então, vamos tentar entender o que é que Deus quer fazer. Se você é uma pessoa que escuta o seu coração, você não irá ser feliz. Por quê? Esse coração ele é enganoso. Isso é o coração do ser humano. Não é só um coração. Todo ser humano está nesse quadro. Rico, pobre, crente, não crente. Enfim, todo coração do ser humano ele é assim. Ele é enganoso, é desesperadamente corrupto e ele só leva a pessoa a lugares ruins, espinhosos. A palavra de Deus declara: o coração do homem não pode ajudar, porque ele está corrompido pelo pecado e só vai levar o ser humano à escravidão espiritual. Esse coração que tanto as pessoas se pautam como bússola de guia, seu guia, ele vai levar o ser humano à escravidão, ao pecado, porque ele é corrompido já na sua essência. O pecado já destruiu ele. Mas em João 8,47, Jesus declara: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus.
Se você é de Deus, se você é filho de Deus, não importa a religião, não importa a denominação, você é filho de Deus, você escuta as palavras de Deus. E a palavra de Deus só está contida na Bíblia. Não venha dizer que um pastor, um diácono, um presbítero, um padre, ele sabe a palavra de Deus, que não sabe nada. A palavra de Deus só está na Bíblia, registrada no livro santo. O que você precisa entender é que o seu coração vai levar você ao pecado. Em João 8,34, Jesus diz assim: replicou Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, meu amigo, você talvez esteja entendendo na sua mente porque tantas vezes você tentou parar de fazer coisas que são erradas e não consegue. Há muitas pessoas que irão ouvir esse áudio, que estão ouvindo esse áudio, que luta contra vícios, que luta contra enfermidades, luta contra pecado, bebida, cigarro, prostituição, adultério, homossexualismo, roubo, e ele não consegue parar. Passa um tempo sem fazer e depois quando faz mais ainda. Parece que é pior, é uma gana, uma fome que faz. Por quê? O seu coração levou você a cometer pecado. E o seu pecado lhe escravizou. E você vai passar a sua vida inteira sendo escravo desse pecado. Você tenta, você luta. E chega uma hora que o ser humano cansa. E quando a pessoa cansa de lutar pela sua libertação, ele se entrega. E aí é que a coisa fica pior, porque ele vai viver aquele pecado, vai viver aquela maldição de cabeça. E aí vai se autodestruir. E é tudo que o diabo quer que você seja. Viva uma vida de autodestruição. Mas também Jesus, Filho de Deus, ele também faz promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse é um grande momento que você tem em sua vida em conhecer a verdade. Se você conhecer a palavra de Deus, ele, o Filho de Deus, ele irá lhe libertar. Em João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Deus lhe libertar desse pecado que você está hoje escravizado, luta contra ele, e a cada dia você perde, e a cada dia você faz pior do que ontem, você será livre. Porque o livro do Salmo diz que um pecado chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E ele vai se tornar pior a cada dia. Existe uma lógica no mundo da Bíblia que uma pessoa foi criada para o Espírito de Deus habitar nela. E o Espírito de Deus vem, se une a essa pessoa e as características de Deus passa para essa pessoa, a ponto que não dá mais para distinguir se é Deus ou ela que está fazendo. Vou repetir. O Espírito de Deus une-se a essa pessoa e a característica dele passa para essa pessoa. Mas em contrapartida, quando a pessoa vive escutando o seu coração, quando a pessoa não escuta Deus, um espírito das trevas passa a morar dentro dessa pessoa e as características dele passa para a pessoa. E aí a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa trai, a pessoa mente, a pessoa diz palavrão, a pessoa escuta, canta músicas que não glorifica a Deus. E aí é que mora todo o problema. Mas se Deus libertar essa pessoa, ela será livre e nunca mais voltará a cometer o mesmo pecado. E se cometer, é o próprio Deus que vai levantar ela e vai erguer. Essa é a mensagem que Deus tem tocado no meu coração para pregar hoje, nesse dia. Vamos fazer uma oração para que o Deus Santo nos tenha graça e a todos. Deus Santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre essa pregação, leva para os 4 cantos da terra, que todos que possam ouvir essa pregação, esse áudio, pregações parecidas com essa, que o teu Santo Espírito atue,
fortemente em nossos corações, liberte das escravidões espirituais, nos livre de todo pecado, nos lave com o sangue de Jesus. Senhor, tem misericórdia das nossas crianças que estão sendo destruídas pela negligência dos pais. Senhor, protege a todos. Ajuda nessa batalha. Senhor, me dá força a mim e ao meu ministério. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus.